Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho do que resta aí de derivação, né? Deixei esses tópicos para adiante, poderia dá-los logo após a regra da cadeia, mas achei melhor vocês amadurecerem um pouco a regra da cadeia e falar desses tópicos agora, nesse arremate, né? Então, até o momento nós temos trabalhado com derivadas de funções, ou seja, você dá uma forma explícita para uma relação de y em termos de x, uma relação funcional, e deriva essa relação funcional, claro, quando isso for pertinente. Agora, existem relações funcionais que não são dadas de forma explícita, ou seja, para cada x você tem uma lei bem clara de como que vai variar o y. Vamos ver um exemplo aqui. Considere essa curva aqui, conjunto dos pontos que estão em R2 que satisfazem essa equação, certo? Você nota que o 0, 0 é um ponto dessa curva e que isso é perceptível que variações de x produzem variações em y. Assim, há uma, ou às vezes até mais, dependência funcional de y em termos de x, certo? Mesmo que não nos lancemos a explicitá-lo. Então, digamos que o y seja um y de x, que você não vai se preocupar em explicitar. Ainda assim, podemos derivá-lo. Veja só, pega a equação, né, ali anterior, né, xy mais cosseno do y ao quadrado igual a 1. Se você deriva 1 dá 0 e a derivada dessa parte aqui, usando a regra do produto e regra da cadeia, você chega nessa expressão, certo? Assim ainda não está muito agradável, né? Mas veja só, se você tomar x igual a 1 e y de 1 igual a 0 e substituir na equação acima, você acaba vendo uma forma de obter aqui a derivada do y no ponto 1. Assim, é possível encontrar a derivada de y mesmo sem uma forma explícita de y de x. Esse processo que nós fizemos agora é o que se chama de derivação implícita, tá? E como que ele se faz em geral? Bom, você é deparado com uma equação desse tipo, que envolve xy igual a uma determinada constante, certo? Uma f de x e y, aqui uma função de x e y, igual a uma constante. Você deriva essa equação com respeito a x e usa, nesse lado esquerdo aqui, a regra da cadeia, quando pertinente, certo? Quando se confrontar com o y ali na sua derivação, certo? E daí, para certos valores de x e y, eu vou conseguir determinar o valor correspondente da derivada de y. Certo? Um exemplozinho aqui. Ó. Verifique que esse ponto está na curva e dê a equação da reta tangente que passa por P. Beleza. Verificar que o ponto está na curva é verificar que ele satisfaz a equação dessa curva. Fiz essa conta aqui. Quem quiser acompanhar com mais detalhes, fique à vontade. Agora, para fazer a equação da reta tangente, eu preciso da derivada, correto? Bem, para isso, eu vou proceder de maneira análoga ao que eu fiz no primeiro exemplo, vou derivar com respeito a x, sabendo que y é igual a y de x. Essa derivação produz esse resultado aqui, ó, 6x² menos 2x, menos xy', mais 3y² y' igual a 0, certo? Aí, para descobrir o valor da derivada, eu tomo x igual a 2, y igual a menos 3 na equação, certo? Faço as contas aí, vou ficar descrevendo a conta, você vai poder acompanhar. E vejo que a derivada no ponto 2 da função y é menos 36 sobre 23. E, portanto, a reta procurada é essa de equação aqui, a y de x igual a y de 2, mais y' de 2 vezes x menos 2. O y de 2 a gente já tinha, é uma informação aí do próprio exercício. O y' de 2 foi o que obtivemos aí com a derivação implícita. Tá? E você vai encontrar exercícios desse tipo lá nesse conjunto 5, 6 e 8 da aula 3 do João Sampaio. Tá? Então é isso.
derivar com respeito a x, tendo em mente que o y depende de x, e usar a regra da cadeia. É só isso, e agora você precisa praticar. Tá bom? Um outro tema que ficou por fazer é o tema de taxas relacionadas. E aqui cabe fixar alguns nomes. O que é uma taxa instantânea? Então, na linguagem do cálculo diferencial, se uma variável u é a função da variável v, a taxa de variação instantânea de u em relação a v é sua derivada. Tá? Isso daqui é lá das notas do João Sampaio, esse nome. O que constitui um problema de taxas relacionadas? Bom, constitui-se no seguinte: encontrar uma taxa que não pode ser facilmente medida a partir de uma outra que pode ser medida. É um problema de taxas relacionadas. Essa é uma maneira bem sucinta de definir um problema de taxas relacionadas que eu tirei do livro do Thomas. Vamos trabalhar no exemplo, né? Porque senão os nomes são legais, mas eles precisam apontar para alguma coisa para se tornarem mais assimiláveis. Bom, veja esse exemplo aqui, clássico desses problemas de taxa relacionada. A que taxa o nível do líquido diminui dentro de um tanque cilíndrico vertical se bombeamos o líquido para fora a uma taxa de 3.000 litros por minuto? Certo? Então aqui eu fiz esse desenho bem mais ou menos aqui, indicando a altura, a variação da altura. Aqui, esse é um dado que o próprio exercício, o problema nos fornece, que a variação, a taxa de variação do volume aqui, ela é menos 3.000 litros por minuto. Então beleza. Então você tem o V, eu vou denotar por depende de T. O H também depende de T. Uma coisa interessante aqui é que nesse caso o raio é constante, não há variação de raio. A informação do menos 3.000, do 3.000 aí foi incorporada aqui, né, que eu também indiquei no desenho, e a taxa que a gente quer descobrir é o dH/dt. Tá? Então veja só, como que se calcula o volume em termos de R e H. O volume aqui é 1.000 vezes πr² vezes H. Por que desse 1.000? Porque aqui eu estou medindo em metros cúbicos e em cada metro cúbico contém 1.000 litros, né? E os dados do exercício já vem trabalhando com litros, né? Então eu prefiro fazer essa conversão em metros cúbicos para litros, tá? Por isso desse 1.000, certo? Se não fosse por isso, não teria o 1.000 aqui, se nós estivéssemos fazendo a medição do volume ali usando metros cúbicos. Bom, a derivada do V em relação a T é 1.000 πr² dH/dt. Logo, a gente já sabe que essa daqui é menos 3.000, dH/dt é simplesmente menos 3.000 dividido por 1.000 πr², o que vai dar menos 3 πr². Portanto, o nível diminui a uma taxa de 3 πr² litros por minuto. Tá vendo? Então essa é a taxa relacionada. Esse é um problema de taxa relacionada, onde descobrimos agora a taxa de H, da altura, com respeito ao tempo. Um outro, esse aqui tirei diretamente lá das notas do João Sampaio. Você tem aqui uma escada de 5 metros de comprimento, está encostada numa parede, certo? A base da escada escorrega, afastando-se da parede a essa taxa. Com que velocidade cai o topo da escada no momento em que a base já está a 3 metros da parede? Muito bem. Então, pelo teorema de Pitágoras, você vai estabelecer aqui, existe um vínculo entre x e y, mas ele é estabelecido pela própria natureza do problema, tá? Então, vamos lá. Aqui é claro que o uso de Pitágoras é quase indiscutível e é bastante evidente. Então, se você tem que x² menos y² igual a 25, e aí a gente deriva esse negócio, essa expressão implicitamente, ou seja, supondo que o y é uma função de t.
Então, derivando, implicitamente nós temos isso, então chegamos a essa conclusão, que y dy dt é menos x dx dt. Quando x é igual a 3 metros, o que é 300 centímetros, mesma coisa, temos que o y é igual a 400 centímetros. Então, dy dt, usando essa expressão aqui acima, vai ficar o quê? Menos 1,5 centímetros por segundo. Então, nesse instante, a velocidade com que o topo cai é 1,5 centímetros por segundo. Tá bom? Então, esse foi mais um probleminha razoavelmente simples, com vários elementos familiares que eu peguei lá das notas do professor João Sampaio. E outros exercícios e exemplos vocês vão encontrar também na aula 14 dele. Um último tópico aqui, tá? Derivadas de funções inversas. Veja só, se f é uma inversa de g, g é derivada e a derivada de g de x em x é não nula, vale essa relação a partir da regra da cadeia. Ou seja, a derivada da f em g de x é a inversa, é a recíproca, né, da derivada da g em x, certo? Veja só como é que se faz isso. Isso daqui é bem rápido. X é igual a f composto com g calculado em x, porque f e g são inversas. Se você deriva isso com respeito a x, desse lado aqui você vai ter 1, e por outro lado, pela regra da cadeia, você vai ter f' calculado em g de x vezes g' de x. Ora, agora tudo que você tem que fazer é dividir, e por isso você até percebe que tem que ter essa consideração de que a derivada é diferente de zero. Tá bom? Então, mas você vê, aqui nós estamos assumindo que se a g é derivável com derivada não nula, a sua inversa também, quando ela possui, evidente, a sua inversa também é derivável. Tá? Esse fato nós estamos assumindo e ele é tratado, né, num teorema importante chamado teorema de função inversa, que não estamos fazendo aqui. Tá? Então, essa passagem aqui, onde você fala, poxa, mas afinal, a f tem derivada, como que eu tenho garantias que a f é derivável? Então, aqui não fazemos isso, estamos assumindo, mas saiba que tem teorema que suporta essa nossa afirmação. Tá? Beleza. Vamos ver como é que... Vamos ver um destaquezinho, que nós já fizemos esse processo para exponencial e log. Né? Nós vimos quem que era a derivada da exponencial e a partir dela descobrimos... Desculpa, foi o contrário. A derivada do logaritmo e a partir dela descobrimos a derivada da exponencial. Para logaritmo exponencial natural. Se não me engano, para exponencial geral e logaritmo geral, esse foi um processo contrário. Nós pegamos da exponencial para deduzir do logaritmo. Tá? Então, alguns outros exemplos. Tem um exemplo aqui que é bastante importante, os dois primeiros e um adicional aí. A função seno, ela tem uma inversa que se chama arcosseno quando você pega o x entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? Mas para fins de derivação e para satisfazer as condições do resultado que vimos na página anterior, nós vamos pegar aqui x entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, usando aquela relação, nós temos que a derivada do arcosseno, quando calculada em seno de x, é 1 sobre a derivada do seno, que sabemos que é 1 sobre cosseno. E usando aqui a relação fundamental entre senos e cossenos, nós vemos que o cosseno ele seria o quê? Mais ou menos essa raiz quadrada. Tá? Aqui é mais porque o cosseno tem sinal positivo nesse intervalo. Tá bom? Perfeito. Agora, fazendo a substituição y igual a seno de x, nós temos que o arcosseno, a derivada do arcosseno, quando calculada em y, aqui, deixa eu destacar aqui, o y entre menos 1 e 1. Tá? É 1 sobre raiz quadrada de 1 menos y quadrado. Um exercício interessante se refere à inversa da tangente, chamada de arco tangente, e aqui eu peço que você faça essa verificação para arco tangente. Essa também vai ser
uma função inversa de trigonométrica bastante usada aí nas nossas contas, principalmente agora que a gente está entrando, vai entrar em breve em cálculo de primitivas. Isso aqui vai ser muito importante. Tá bom? Verifiquem essa identidade aqui. Assim como para a inversa da secante, chamada arco secante, nós temos essa fórmula com a sua derivada. Tá bom? E consultem aí as próprias notas do João Sampaio para ver lá o intervalo de definição de cada uma das funções inversas das trigonométricas. Mas por hora essas daqui são o que a gente vai precisar. Se outras relações surgirem, eu faço o comentário das derivadas delas mais adiante. Tá bom? Então é isso, pessoal. Tá aí. Terminamos essa parte aí de derivação, exclusivamente de derivação. Já a partir da próxima aula falaremos de integrais e que relações das integrais possuem com derivações.